Hoje, vamos mergulhar numa questão que é, bem, fundamental para qualquer jornada espiritual: o porquê. Qual é a motivação real por trás do que a gente faz? A gente busca Deus por Ele mesmo, ou será que é por aquilo que a gente acha que pode conseguir dele? E para começar, já vamos com uma pergunta bem direta, daquelas que incomodam um pouco, sabe? Será que é possível buscar a Deus, mas no fundo só para usar Deus? Pensa bem nisso. Será que a nossa espiritualidade, às vezes, não vira só mais uma ferramenta para a gente conseguir o que a gente quer? Para a gente entender essa questão da motivação, a gente precisa ir na raiz do problema, né? E a perspectiva bíblica sobre a natureza humana ajuda muito aqui. A ideia é a seguinte: o nosso coração não é neutro, ele já vem como uma configuração de fábrica, por assim dizer. E essa configuração padrão é sempre se inclinar para si mesmo. E o mais complicado é que essa inclinação é super sutil. Ela aparece até nas coisas que a gente considera boas, espirituais. Tipo, buscar a Deus, mas só por interesse pessoal. Ou servir aos outros, mas lá no fundo querendo ser visto, sabe? Buscando aquele tapinha nas costas. Ou então desejar as coisas boas que Deus dá, mas desejar mais as coisas do que o próprio Deus. Isso tudo leva a gente a repensar uma coisa bem séria. O que é pecado, afinal? A gente costuma pensar em pecado como uma lista de não pode, né? Coisas ruins que a gente tem que evitar, mas a ideia aqui é bem mais profunda. O problema central não é necessariamente amar coisas ruins. O problema é amar as coisas boas, só que na ordem errada. Olha só que definição interessante. Pecado é basicamente uma desordem do nosso amor, das nossas afeições. É quando a gente pega uma coisa boa, sei lá, o desejo de ser feliz, de receber uma bênção, e coloca essa coisa num pedestal, acima de Deus, que é a fonte de tudo que é bom. Essa comparação aqui no slide deixa tudo muito claro. Veja bem, querer uma bênção não tem nada de errado nisso. O problema, a grande virada de chave, a desordem, o que a gente chama de idolatria, começa exatamente quando essa bênção vira mais importante que o próprio Deus. É isso. A lógica é simples e direta. Quando um desejo, mesmo que seja por algo bom, toma o lugar que deveria ser de Deus no coração, pronto, ele virou um ídolo. É uma palavra forte, eu sei, idolatria, mas é um conceito fundamental para a gente se autoavaliar. E essa frase aqui, ela tira essa ideia do campo abstrato e joga na nossa cara, no dia a dia. Sabe aquele sentimento de, eu quero porque fulano tem, ou poxa, eu também mereço isso? Então, esses são os sintomas. São sinais de que, no fundo, Deus deixou de ser o suficiente. Ok, mas e a solução para isso tudo? Bom, talvez não seja bem o que muita gente espera. A gente tende a pensar na graça de Deus como um plus, um aditivo para melhorar a vida, né? Mas não. A graça é uma força que transforma, que chega para tirar o ego do trono, para tirar esse eu que sempre quer ser o centro das atenções. O problema é que a nossa cultura, e muitas vezes até a cultura religiosa, incentiva a gente a querer só os benefícios, sem o custo. É querer a salvação, mas sem entregar o controle. É querer a graça, mas fugir da transformação que ela traz. É querer a bênção, mas sem aceitar o senhorio de quem abençoa. E essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Onde a graça de Deus age de verdade, o ego perde o trono. Não tem negociação. A graça autêntica não faz acordo com o ego, ela simplesmente tira ele do poder. Salvação, então, não é só perdão, é ter um centro de comando totalmente novo instalado na vida. Isso nos joga direto num paradoxo sobre o que é liberdade. O mundo diz que ser livre é fazer o que eu quero, na hora que eu quero. Mas a Bíblia vira esse conceito de cabeça para baixo e diz que a liberdade de verdade está em fazer a vontade de Deus. Estranho, né? Mas por que isso? É porque a pergunta que a gente tem que se fazer é: de onde vem esse meu querer? Quem é que está formando os meus desejos? Se o que a gente quer nasce da inveja, da comparação, da carência, do nosso próprio ego, seguir esses desejos não é ser livre. É o contrário, é um tipo de escravidão bem disfarçada, bem sofisticada. E aqui a gente chega no ponto alto, no clímax dessa reflexão. A ideia de que tudo é para a glória de Deus bate de frente com o nosso egocentrismo. A verdade que é dura de engolir é que o universo não gira em torno da nossa satisfação pessoal. Deus não faz tudo por nossa causa. Ele faz tudo para a glória dele mesmo. E o modelo perfeito, o padrão ouro de uma motivação correta, é o próprio Cristo. Pensa na cena do Getsêmani. Ali, ele mostra o que é ser um discípulo de verdade.
No meio daquele conflito gigante entre a vontade dele e a vontade do Pai, a decisão dele muda tudo. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa é talvez a frase mais difícil de ouvir, mas ao mesmo tempo a mais libertadora de todas. A vida não é sobre nós. Não é sobre a nossa felicidade, a nossa realização pessoal, como se isso fosse o objetivo final de tudo. A vida é sobre Deus ser glorificado através de nós. Custe o que custar. O propósito vira de ponta cabeça. O grande objetivo passa a ser a glória de Deus na nossa vida, não importa o preço. E é justamente aí que a vida ganha um sentido de verdade, um propósito que vai muito além de nós mesmos. Bom, e para a gente ir fechando, fica um teste final para a gente pensar na nossa motivação. É fundamental a gente se perguntar: a nossa relação com Deus parece mais com um reino, onde a gente serve a um rei? Ou parece mais com um mercado, onde a gente fica negociando trocas e benefícios? E essa mentalidade de mercado, essa distorção, muitas vezes está em todo lugar. Muitas vezes, sem nem perceber, as pessoas são ensinadas a medir Deus pelos resultados que ele dá e a medir a fé pelas conquistas. E o que isso gera? Competição, comparação, tudo menos adoração verdadeira. Então, chegamos na pergunta final, aquela que vai no fundo da alma e que talvez seja bem desconfortável. Imagina o seguinte: e se Deus tirasse tudo? Todas as bênçãos, as emoções boas, as respostas, as recompensas, e sobrasse só Ele, só a presença dele. Isso bastaria? A gente ainda ficaria? A resposta a essa pergunta revela tudo sobre a nossa motivação. Porque no fim das contas, a diferença é essa. A motivação falsa se apega às coisas que Deus dá. Já a motivação verdadeira, a de um discípulo, se entrega por completo a quem Deus é. E é com isso que a gente termina. Cristo não é um meio para a gente conseguir outras coisas. Ele não é uma escada para a gente alcançar felicidade, sucesso, realização. Ele é o destino final. Ele é o fim. Enquanto só ele não for o suficiente, qualquer tentativa de discipulado vai ser só um jeito mais religioso de continuar vivendo para si mesmo.